Chegando mais um sábado sincero, minha gratidão. Fala Beto Betania, é nós esse sábado sincero, juntos. Então vamos ajeitando aqui. Deixa eu ver. Pronto. É isso aí, nós estamos nesse sábado sincero. E nada melhor do que bem dizer, agradecer. Eu gosto muito de uma passagem. Sério? Mas esse aqui é o mais naturalzinho que tem. É o mais naturalzinho que tem. Você pode ver que ele é bem... Eu uso assim, sem contraste, assim, bem nítido a minha própria cor de pele. Mas é isso, né? Eu acho que é por causa de umas pitaias aí que eu tô degustando, é isso. Faz bem. E é isso, aproveitar esse momento para agradecer. Eu quero agradecer por todas as bênçãos, por a força maior que me sustenta. Você que vai estar me ouvindo, que eu te convido a agradecer. Eu sei que muitas pessoas, elas buscam, elas procuram, elas saem atrás assim, de coisas, procuram em mim também, né? Elas procuram sempre fora, procuram em mim uma resposta para as suas carências. Eu também já procurei muito nas pessoas, nos homens, nas mulheres, resposta para minhas carências. Procurei no dinheiro, procurei no trabalho, procurei na profissão, procurei na arte. E mesmo na arte externa, enquanto eu estava fazendo isso, eu desconsiderei a beleza da arte que sou, a beleza da arte que está em mim, a beleza da arte que é viver, que é a vida. Então eu convido a você a viver, a desfrutar desse momento, do melhor da vida, que é o que nós temos a fazer, é o que eu faço sempre para agradecer. Eu desfruto do melhor dessa vida, fazendo das coisas simples, das coisas mais simples, coisas singelas assim, a minha grandeza, a riqueza, o melhor de se viver, o melhor de se aproveitar. E eu, se você também vai estar me vendo aqui nessa gravação, faria o mesmo também. Com aquilo que o autor da vida te deu. Ele me deu um pouco da música para me fazer isso, né? Boa noite, Sueli. Boa noite para a família. Esse sábado sincero, deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Ou deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei.
própria vida. Deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair de tua presença. Interessante, tem uma passagem para quem acredita, claro, na Bíblia, né? Para quem assiste novela também. E essa passagem falando de Moisés, fala que Moisés ele subiu um monte, ele entrou na presença de Deus, sabe? É tão diferente estar na presença e perceber a manifestação dela, porque segundo a Bíblia, né, a força que nós chamamos de Deus está em todo lugar. Só que naquele lugar, naquele monte ali, ela se manifestou e os olhos, os sentidos sensoriais foram tocados, eles sentiram que ela estava se manifestando. E a coisa foi tão tamanha, segundo o relato, segundo a história, que diz a coisa que Moisés ficou atraído, ficou impactado por aquilo. E Deus estava falando com ele assim: Moisés, você vai ter que ir agora para libertar o povo, né? O povo de Israel, o povo do Egito, tem que libertar o povo. E Moisés começou a argumentar, disse: não, mas quem sou eu? O que eles vão pensar? É assim a gente fica às vezes, né? O que as pessoas vão dizer de nós? O que vão pensar de mim? Quem sou eu? E ele disse: vá, Moisés, vá que eu sou contigo, vá que eu sou contigo. E uma coisa impactante é que Moisés disse assim: sem ti eu não irei. Sem ti eu não irei. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu sou gago, eu tenho dificuldade de falar, eu não sou bom com as palavras. Então, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E aí ele disse assim, não me deixe, eu não quero sair da tua presença. Eu não quero sair da tua presença. É muito tremendo porque eu estava um dia ministrando, pregando sobre Caim e Abel. E eu falava que depois que Abel morreu, que Caim matou Abel, eu falava que o que acontecia mais com Caim é que Caim prosperou muito. Caim enriqueceu financeiramente falando, materialmente falando. Mas tem uma coisa que lá relata, é que Caim, ele saiu da presença. Ele saiu da presença da força que chamamos de Deus, ele saiu da presença. Já no caso, no relato de Moisés, diz que Moisés disse assim: eu não quero sair da tua presença. Então, se o Senhor não for comigo, não mande eu e não me mande. Ele diz: sem ti eu não irei. E essa canção ela fala isso. Eu sei que a gente está viajando aqui, olhando a imagem, mas a gente não reflete na letra do que a gente escuta. A gente está distraído, muito distraído. Eu oro, sabe, para que a graça de Deus sustente vocês muito. Para que quando vem aquelas bads, aqueles dias maus, vocês não fiquem como pessoas que eu conheço, que têm oscilado muito, que têm vivido uma crise de bipolaridade tremenda, mesmo dizendo que acreditam em Deus. Mesmo dizendo que acredita em Deus, mas condiciona o estar de pé na presença dele, condiciona isso aos homens. E aí fica sempre oscilando. Não deixe querido, que a presença de Deus, na sua presença, seja algo em vão. Aproveita, não deixa passar de ti essa visitação, esse momento maravilhoso, deixa fluir. Porque de loucos nós já estamos cheios, de pessoas bipolares nós já estamos cheios. De pessoas com oscilação psicológica, aqui nós estamos cheios. Que a gente possa realmente entrar em consciência e perceber o que Moisés percebeu. Eu sei que vocês estão apaixonados entre si,
Mas nessa noite, como muitas noites, eu já falei tanto isso para a Sueli, eu falava com a Sueli, eu falava, Sueli, eu quero dizer uma coisa, eu estou apaixonado por essa força que nós chamamos de Deus. Eu disse, você tem alguma novidade para me falar? Eu disse, eu tenho uma novidade para te falar, eu tenho uma novidade. Qual é a novidade? Estou apaixonado por essa força que nós chamamos de Deus. Eu não sei como é que você está, como é que está realmente o seu estado de espírito. Eu não sei, na semana a gente não se falou, mas esses dias eu estou fazendo até uma coisa muito tremenda aqui em Fortaleza. Eu até falava isso para minha amiga de Fortaleza, e eu estava falando isso, dizendo assim, esses dias eu estou usando o cronômetro agora, estou usando o cronômetro e está tendo uma experiência tremenda com esse lance do cronômetro, que eu estou fazendo uma disciplina no meu momento meditativo. Está sendo uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Então, Moisés disse, sem ti eu não irei, não me deixe sair da tua presença. Caim saiu da presença, Caim ele foi para o mundo corporativo, ele ganhou dinheiro. Caim teve um Natal abençoado. Caim, eu acho que ele não teve só um 13º salário, ele teve ele teve 2 13º salários. Né? Bombou no final do ano, sabe? Com tudo que tinha direito. Acho que ele nem precisava Black Friday, porque ele teve tudo em favor dele, tudo em favor de Caim. Caim bombou. Mas só teve uma coisinha que aconteceu com Caim. Ele saiu da presença. Já Moisés, ele disse assim, não me deixe sair da tua presença. Sem ti eu não dou nenhum passo a mais. Sem ti eu não tenho planos para o amanhã. Quem faz a minha agenda é essa força maior que eu chamo de meu pai, que eu chamo de minha mãe, que eu chamo de meu Deus. Quem tem feito a sua agenda? Pensa nisso. Essa canção diz isso. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixes sair da tua presença. Não tem como eu pedir um tempo para Deus, não tem. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixes sair da tua presença. Eu estava me lembrando de uns dias eu conversando com uma pessoa de outro estado, e a pessoa falava assim, quando é que você vem aqui? Aí eu disse assim, quando Deus quiser. Quando Deus quiser eu vou. Quando Deus me guiar eu vou. Quem faz a minha agenda é o próprio Espírito de Deus. Mas isso é a minha fé. Deus, isso é a minha fé. Para alguns isso é loucura. Tudo bem, para o homem natural essas coisas são loucuras. Mas para mim isso é a minha fé. Aí a pessoa diz, mas por que é Deus? Eu disse assim, porque sem Ele, querido, sem Ele eu não sou nada, eu não vou. Sem Ele, nem você vai gostar de mim se eu for sem Ele. O homem sem Ele é como um porco, só olha para as coisas do chão, só olha para as coisas da terra. Mas o homem com o Espírito de Deus é como uma águia. Ele vai além. Visão de águia. Sem ti não irei, não me deixes sair da tua presença. Foi o que Moisés cantou. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixes sair da tua presença. Oh, deixe-me ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. E essa é a diferença, buscar a glória mais do que a própria vida. Caim, ele buscou a vida. Ele buscou a sua própria vida. Já Moisés, ele disse, eu quero a glória mais que a própria vida. Caim, ele disse assim, eu quero a minha própria vida mais do que a glória de Deus. Moisés disse, eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Sem a glória de Deus eu não vou. Eu não dou um passo a mais sem a glória de Deus. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixes sair da tua presença. Oh, deixe-me ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Oh,
minha vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair da tua presença. Não me deixes sair da tua presença. Guarda meu coração, guarda meu coração. Aleluia, 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 aleluia. Toda a glória, toda a honra a essa força maior em nossas vidas. É isso que me sustenta, meus irmãos, nesse tempo todo, às vezes sem falar com vocês, nesse tempo todo vocês aí vivendo a vida de vocês, né, na realidade de vocês. O que me sustenta é essa força maior. Muitas vezes, até mesmo desfalcado de pessoas, de grupos, sabe? Nem grupos virtuais, às vezes nem grupos presenciais. Simplesmente vendo a lida da vida, o dia a dia. E uma das coisas mais lindas, que eu creio que é a proposta principal das boas novas do Senhor, do Mestre Jesus, do Evangelho. O Brasil tem esquecido um pouco, né? Ele tem invertido os valores, ele tem entrado em crise com a realidade, com o cerne do Evangelho. O Evangelho é boa nova. O Evangelho não é andar procurando causas como desculpas para dizer que está lutando por direitos humanos e ficar as pessoas se degladiando com causas morais, confundindo a santidade, que é uma coisa tão linda, tão pura, com questões morais sociais. Mas recapitulando a boa nova do Evangelho, a proposta principal, isso que é lindo, é que você tem acesso, o Evangelho é uma coisa acessível, é uma coisa que é algo que faz companhia, que te dá bom dia todos os dias, no café da manhã. Uma coisa que está com você, não importa se é feriado, não importa se é dia santo ou se não é. Não importa se é no meio da semana, se é na segunda humana, se é na terça, na quarta, na quinta, não importa. Se é no sábado sincero, o Evangelho ele vem em verdade, ele vem autêntico, ele vem em espírito e em verdade e nos faz companhia, nos sustenta. Quando eu converso com pessoas me procuram, eu vejo situações, notícias nos noticiários, nos portais de notícias, pessoas em guerras, não somente no mundo de fora, mas guerras internas, guerras dentro de si.
e de repente aquilo se acumula e de repente aquilo estoura. Nos impressionamos com os efeitos, mas desconhecemos as causas, porque as causas são profundas, as causas elas percorrem o mundo de dentro e nós muitas vezes estamos muito aquém, estamos distantes, desconhecemos. O que sabemos do mundo de dentro são respostas prontas que pegamos na internet, é só isso, mas nós realmente não temos experiência, porque falar do mundo de dentro, sem você ter uma disciplina com o mundo de dentro, com o seu próprio mundo pessoal, falar do mundo de dentro, das pessoas que sofrem com problemas de dentro, sem eu nunca ter experienciado, experimentado, viver um momento desligado de tudo, desplugado da Matrix, desplugado do celular e passar o meu tempo comigo, desplugado dos grupos, desplugado de tudo, Então fica muito estranho, fica muito incoerente eu entrar nessa área e falar disso, sem muitas vezes ter um curso, né, que me represente. Porque é o que se faz, né? O lógico vai ser procurar um curso também no mundo de fora. Mas olha que inversão, olha que coisa inconsciente. Procurar um curso no mundo de fora para tratar de coisas do mundo de dentro. E aí você chega ali diante do paciente, chega ali diante do ser humano com questões do mundo de dentro e você cheio de teorias, cheio de informações que pegou no mundo de fora, conhecimento emprestado. Você pegou conhecimento emprestado para tratar do ser humano. Isso mostra muito mais amor ao seu curso, muito mais amor ao fetiche, né? Muito mais amor à vaidade do fetiche, né? A viagem, uma pessoa que a compaixão pelo ser. Porque a compaixão pelo ser, ela se evidencia quando eu me interiorizo. O maior curso para tratar de questões da alma é se interiorizar. Você chegar para mim e falar assim, hoje eu saí, passei o dia fora estudando como tratar da alma, como tratar da alma das almas. Fala sério, né? Brincadeira isso. Entendo, tudo bem, eu entendo. Vende muito isso aqui, né, aqui nas plataformas. Mas em questões da alma, experimenta ficar no quarto. Experimenta. Em questões da alma, experimenta ficar com a própria alma, que aí ela vai te ensinar. Você vai aprender com o melhor professor sobre a alma, a própria alma. Eu não vou nem colocar aqui, eu nem vou colocar aqui o nome Deus, não vou colocar o nome Deus, para você não dizer que eu estou aqui espiritualizando demais a coisa, né? As profissões. Então eu vou colocar o nome alma. Não tem a profissão de cuidar da alma? Fica com a alma. Fica com a sua alma não é superior à alma de ninguém. Quando você ficar com a sua alma, você vai perceber as sombras que percorrem a sua alma, os devaneios, os monstros que circundam a sua alma, que tentam às vezes te apavorar, que tentam às vezes te amedrontar, te deixar inseguro, te abater. E de repente você vai estar ali aquele momento, eu chamaria de momento meditativo, onde você começa a observar, você começa a testemunhar as próprias sombras, que circunda você, que tenta ali te apavorar, te comprimir, te oprimir. Você começa a perceber as opressões internas, o estresse e tantas outras coisas que vêm contra você. E aí você passa esse momento com você mesmo. Vai passando. Isso é meditação. Isso é meditação. O guia que te guia é um guia do mundo de fora, né? Tem que ser assim. Você não consegue se conectar com o guia interior, com o guia interno. Quando você se conecta com o guia interno, e para se conectar com esse guia, você vai ter que se desplugar dos guias externos.
Os externos são muitos. A praça está cheia de guia, o mercado está cheio de guias externos. Agora, o guia interno, você vai ter que dar a volta, fazer o retorno e voltar para casa. Para se encontrar com o guia interno, para se reconectar com o guia interno, o que eu faço? Eu vou ter que fazer o retorno, voltar para casa. Eu sei que parece uma coisa assim, sem graça, né? Parece chato. Parece chato. A frase é boa, Beto. Agora, o difícil da frase é vivê-la na íntegra. Né? O difícil da frase é vivê-la na íntegra. Essa frase, ela na verdade, ela não é uma solução. Essa frase aí é um problema. Essa frase é um problema. É claro que eu estou ironizando, mas essa frase é um problema. Um problema por quê que ela é um problema? Por quê? Olha por quê. Olha o que diz aí. Não há homem mais perigoso do que aquele que se curou na solidão. Eu diria até que eu trocaria a palavra perigoso por empoderado. É porque essa palavra empoderado tá em voga, né? tá na moda, então é mais fácil das pessoas entenderem palavras assim de efeito. Então vou usar empoderado mesmo, que é melhor, né? Principalmente para as mulheres, né? Empoderado. Não há mulher mais empoderada, né? Vamos falar assim, ou homem, que aquela ou aquele que se curou na solidão. Mas isso não é solução. Isso é um problema. Como assim um problema? Hoje é sábado sincero, então tem que ser sincero, né? Um problema para você que não gosta da solidão. Vai ser um problema. Isso não vai ser uma solução. Porque onde é que está o problema? O problema está na solidão, que você não tolera ela. O problema está na solidão. Vocês não são amigos. Vocês são inimigos. Se você puder, você pega teu último dinheiro, teu último salário, teu saldo extra que você tem ali, e você faz o que for, paga o que for, só para não ficar com o sol. Então isso aí não é solução, isso é problema. Para mim não, mas eu sei que para muitos de vocês isso vai ser, aliás, para muitos do mundo inteiro, né? Isso é um problema. Isso é um problema. Talvez por isso que é chamado de empoderado a pessoa que é assim, né? É botar perigoso mesmo, né? Porque o empoderado ele não quer ficar só. Né? Agora o perigoso... tem que passar mais tempo ainda contigo, Beto. Chega um tempo que você vai passar... Moisés, ele passou tanto tempo no deserto, e olha que Moisés foi um homem que ele foi instruído, né, em toda a ciência egípcia. Né? Você sabe que ele era ali um construtor ali de Faraó, construía os grandes palacetes, né, e obras que havia ali naquele pessoal que trabalhava muito no Egito, né? Só que o que é interessante é que quando Moisés ficou no deserto, ele passou tanto tempo só, o Beto falou que passou muito tempo só, né? Só com ele. Moisés também, ele passou tanto tempo só que o Beto ainda está falando. Ele ainda está falando. Moisés, ele ficou tanto tempo só, gente, está na Bíblia, você pode procurar no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Moisés ficou tanto tempo só, que quando Deus disse que ele ia falar com o povo de Israel para libertar o povo, ele disse que ele não conseguia porque ele estava gago. Pode ver lá, ele diz assim, eu sou gago. Tem uma expressão, depende da tradução da Bíblia. Lá tem umas que falam assim, que ele era pesado em palavras. Né? Pesado em palavras. Beto explica melhor. Ele bota assim, eu saía, mas estava sempre só. Né? Não dá para entender muito. Tá só por quê? Porque está se sentindo só cercado de pessoas, ou é porque saía realmente sozinho, literalmente falando, porque aí fica tipo uma... Né, fica um versículo, né, o texto sem o contexto, tem que botar o contexto, porque senão, por isso que é complicado escrever aqui só uns versículos, porque a gente pode criar uma grande heresia. Né? Bota o contexto, porque senão cada um interpreta de um jeito. Né? Eu saía, mas estava sempre só. E isso aí está tão aberto para N interpretações. Não ficou claro aí, está sem contexto. Né? O que é estar só? O que é estar só? Ah, não, eu estou rodeado de pessoas e eu me sinto só. Não, isso aí já virou até moda falar dessa forma. Ah, mas tá vendo? Ó, pode ver, ó, pelo que ele fala aqui, gente, olha, eu saía, ele diz assim, ó, eu não me sentia integrado com as pessoas. Então, mas tinha pessoas. Tinha pessoas.
Eu não estou falando dessa solitude não hoje, eu estou falando aqui, inclusive quando o Beto usou aquele lá do homem perigoso, aquele homem perigoso, ele não estava com pessoas e se sentia sem pessoas, não era isso. Aquele homem perigoso, realmente ele enfrentou a noite escura da alma. Realmente ele ficou só. Realmente ele ficou só. Não é essa questão de, eu estava ontem numa festa, sabe, eu estava num happy hour com os amigos no mundo corporativo, mas eu estava me sentindo só. Ô, irmão, essa conversa aí, eu já ouvi centenas dessa conversa. De pessoas de todas as idades, principalmente das pessoas do mundo corporativo. Ela sempre fala, olha, eu estava numa festa com um monte de gente, eu estava no aniversário da tia Doquinha e eu me senti só. Não estou falando disso. Isso acontece todo dia. Estou falando aqui da pessoa que ficou só mesmo. Ela ficou tão só, que foi o caso de Moisés. Eu estou citando aqui Moisés como o protagonista aqui hoje do texto, que ele ficou gago, gente. Ele ficou gago. O cara ficou gago. É porque a questão é que vocês não lêem a Bíblia. E na novela, que a gente tem a novela da Terra Prometida, né, dos 10 Mandamentos, não mostra essa parte. Mas dá para entender que ele ficou gago tanto que Deus disse assim para ele, né? Deus disse assim para... Eu não sei se a Eliésla está aí, a irmã Eliésla, né, a missionária Eliésla, ela deve conhecer, porque ela lê a Bíblia, ela é evangélica, ela conhece. Que lá diz que Deus disse assim, eu vou te enviar o teu irmão, o Arão, né? E o Arão vai falar por você. O Arão vai falar por você, né? O Arão vai falar por você. Beto, tá certo, eu já vi que você ficou só. Só que você ainda está falando, é o que o está falando. Você não chegou a ficar gago. Você não chegou a ficar gago. Essa é a questão. Porque aqui, aí se não ficou gago, não se encaixa naquele texto que você colocou do perigoso, né? Do homem perigoso. Porque o perigoso, ele ficou gago. E o que é esse gago? Esse gago é uma metáfora. O gago ali é uma metáfora. O gago é uma metáfora. Porque não foi só Moisés que ficou gago. Eu posso citar aqui várias pessoas, vários personagens de pessoas que ficaram gagas, porque elas ficaram com um só. Uma que eu posso citar aqui que ficou gago, Sócrates, na Grécia. Sócrates ficou gago. Como que ele ficou gago, irmão? Onde é que está escrito isso que ele ficou gago? Na hora que ele disse, olha, eu sei que eu não sei, ficou gago. O gago é aquele que ele não fica mais interagindo, tentando, sabe, dizer assim, ei, é que nem quando eu era criança, né? Eu tinha um irmão mais novo, ele ficava falando assim, ei, quando é meu aniversário, e o meu aniversário, sempre aquela coisa, o meu aniversário, mostrando assim, eu tô aqui, viu? Eu lembro de mim, aquela coisa. Não, é aquele que ele não reivindica mais os seus direitos de ser reconhecido. É aquela pessoa que o ego dela foi para a cruz. É aquela pessoa que ela viu uma coisa naquilo que nós chamamos de derrota. Não é não, meninão? É aquela coisa, ele se aquietou. Pronto, eu me aquietei. Ele viu uma verdade que deixou ele sem palavras. Você já viu essa mensagem? De uma verdade que deixa você sem palavras? Ele viu uma coisa que ele não tem o que argumentar. Porque é uma coisa que não dá para explicar. Não dá para explicar. Olha, o Beto botou o texto aí de Moisés. Agora vamos lá para Moisés. Ele diz, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. A tradução de pesado de língua aí é gago. Ficou gago, camarada. Agora, o que é interessante é como é que isso pode ter acontecido. Se lá em Atos, se você for procurar lá em Atos, eu acho que é no capítulo 7, quando Estevão vai morrer, o Estevão fala de Moisés. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão fala de Moisés, vê o que ele fala sobre Moisés. Vê o que ele fala sobre Moisés lá em Atos, capítulo 7. Ele diz assim, e Moisés era formoso à vista, diz que ele era bonito, e ele era instruído em toda a ciência do egípcio, em toda a matemática do egípcio. O cara era um cara, aí a pessoa fala, não, mas ele podia ser inteligente, mas ser gago, né? Não. Quando ele, olha, você vê que ele fala assim, eu não sou eloquente, ele fala que eu não sou, e aí Deus começa a ter ali um tiratema ali, uma coisa com ele, né? E o Moisés, ele ficou tanto tempo no só, no deserto, na solidão, porque a gente pensa que ele foi para o deserto e logo ele encontrou a esposa dele e casou logo. Não, ele passou muito tempo no deserto sozinho. Ele ficou tanto tempo no deserto, gente, tanto tempo que realmente por isso que ele se tornou o guia do povo no deserto.
Por isso que quando ele estava no deserto com o povo ficava só perguntando, Moisés, cadê a terra prometida? Cadê a terra prometida de Moisés? Calma, vocês têm que aprender também a viver no deserto. Por que no deserto? Aqui é um lugar que vocês vão se tornar o perigoso, a perigosa, o empoderado, a empoderada. É você com você. Vai ser você com você. É tremendo esse momento. Mas para que até que a gente comece a incorporar essa esfera, essa atmosfera do deserto, na nossa mentalidade, a gente vai ter que se desplugar, se desintoxicar de todo o lixo, de toda a correria que foi plugada na nossa mente. Foi plugada na nossa mente, o mundo inteiro está na nossa mente. Muita informação, muita coisa. É tanta coisa que quando você vai conversar com alguém, você não consegue ter uma conversa pausada. Você fala coisa com coisa. Você já observou? Se filme, se grave você falando com alguém, se grave. É? E você vai ver que você falou coisa com coisa. Porque para que a gente volte a se acalmar, a gente vai ter que ter esse momento. Esse momento do deserto. Esse momento de quietude. É? Tem uma história, e eu acho interessante essa história aqui. Eu não sei se ela é uma lenda, se é um mito ou se ela é autêntica, né? Porque o jeito que ela é contada, dizem que houve essa história, só que tem um momento que o mito entra na história. Há um momento que o mito entra. Mas o mito entra para trazer uma explicação, que fala de um homem que ele queria... Isso foi na Índia, né? Ele queria ser um grande mestre e tal, aquela coisa. E aí ele foi nas escolas dos grandes mestres fazer sua iniciação. E ele disse que ele não queria só conhecimento emprestado, ele queria ter uma experiência. Ele queria ter uma experiência com a sabedoria. Ele não queria só ler os livros sagrados. Ele queria ter a própria experiência com a palavra. Ele queria ter uma experiência. Então o mestre disse assim, o que você está me pedindo é difícil, viu? Todos os alunos aqui, todos os discípulos estão querendo o diploma, a formatura, e você está querendo uma experiência. Ele disse, eu quero uma experiência. Para me ter a minha própria experiência, a minha própria mensagem. Ele disse, para isso você vai ter que esquecer tudo que você aprendeu até aqui. E ele já tinha feito alguns cursos com outros mestres, né? Já tinha muita teoria. E ele disse, como é que eu faço? Me ensine, mestre, como é que eu faço? Eu preciso disso, não, eu nunca vou voltar mais para casa da minha mãe, que eu vou ficar envergonhado. E aí ele disse assim, então tá certo, então vamos lá. Pegue essas vacas aqui, pegou umas vacas lá, ele pegou 12 vacas, eu acho, disse, e vá para o deserto, vá para o mais profundo da floresta, fique lá bem escondido, até se perder e esquecer do caminho de casa, do caminho de volta. E fique lá até que essas vacas, era vaca, boi, né? Até que se tornem 1000 vacas, né? Mil gados aqui, 1000 bois. Quando se tornarem 1000, aí você volta. E o rapaz era assim, aquele cara obediente, sabe? Ainda tem pessoas assim, né? Que é aquela pessoa que tudo crê, sabe? Ela pegou e foi. Ele não ficou questionando, como nós ficamos. Ele creu e foi, tá bom. Se é isso que é para fazer, eu faço. Então ele foi e fez. Pegou as vaquinhas. Quando ele foi saindo, todos os outros alunos ficaram ali, pasmos, perplexos com aquilo, falando, não acredito que ele topou o desafio. Aí ele disse que nem hoje, né? O pessoal falando, desafio dado, né? Desafio dado é desafio cumprido, né? E ele foi lá para cumprir o desafio. Claro que ele não foi pensando na questão que era um desafio, ele queria a sabedoria, ter uma experiência. Estava cansado de informações. Então ele foi para esse deserto, sem ao menos questionar o porquê daquelas vacas ter que se tornar 1000, né? 1000 bois ter que se tornar. Como é que pode um trem desse? E ele foi indo, se embrenhou em mata dentro, e até que ele se perdeu dentro da floresta, da mata. E aí ele disse, aí os primeiros dias foi difícil, né? Um monte de boi ali, só viu os boi lamon, aquela coisa toda lá. E ele ali entre eles, aí depois começou, ele tinha uma harpazinha, começou a tocar uma harpa, né? Ficou cantando, depois dormia, né, em cima da vaca, fazia da vaca e do boi travesseiro, e a vaca lambia ele, e ficou aquela comunhão, ficou uma comunhão tremenda. Ele começou a gostar, depois começou a nascer os filhotezinhos, as vacas lá cruzavam lá, né, aquela coisa toda foi nascendo, e o tempo foi passando, ele começou a ficar barbudo, o cabelo crescendo, o tempo passou. E foi passando, que chegou um momento que aquele homem não sabia mais falar, gente.
Ele não sabia mais o idioma dele. Ele estava fazendo igual os animais. Ele ficava mó, mó. Ficou uma vaca, um boi. Você talvez ache essa história engraçada, né? Parece até coisa de louco, mas as coisas espirituais parecem coisa de louco para quem é muito mental. Ele ficou um louco. Ficou um louco não, ele ficou um animal, um boi. E aí, quando as próprias vacas, os animais perceberam que eles já eram 1000, o cara já tinha esquecido de contar. Ele não contou mais. E aí os bois falaram assim, falaram entre eles, os próprios bois falaram assim, olha, vamos dar um jeito de dizer para esse rapaz que já está na hora, nós já somos 1000, senão nós vamos morrer aqui mesmo nessa floresta. Ele não entende mais não. Ele não entende mais, ele não é mais o mesmo que veio com a gente. E aí os bois foram lá e falaram com o homem. Falaram assim, senhor, nós já somos 1000, está na hora de voltar. E ele olhou assim, já? Aí já, aí eles assim, mas gente, mas está tão bom aqui. Mas está tão bom que eu nem percebi. Foi tão bom ficar aqui vendo às vezes os meteoritos, sabe, riscando o céu nessa escuridão, as estrelas cadentes, como nós chamamos. Foi tão bom as noites de lua, os luau, né, que tivemos aqui com o boi e as vacas, vocês dançando. Foi tanta unção. Foi tão bom ser amigo de vocês. Porque é o que acontece, quando a gente começa a se desligar muito das pessoas. Hoje eu falo com gato. Hoje eu entendo aquela canção do Pantanal, né, que diz assim, gente que entende e que fala a língua das plantas e dos bichos. Hoje, ó, eu tenho até minha plantinha aqui, ó. Tenho minha plantinha aqui, eu falo com ela. A gente conversa, é a Gerald, né? Falo com ela, com a Gerald. Então a gente conversa, dá nome. Não sei se você já viu algumas fotos minhas tocando nas árvores, no tronco de uma árvore. Falo com árvores hoje. Uma vez eu estava numa rua e comecei a falar com a flor, o pessoal ficaram tudo assim, ó. Menino, né? Piorou. E ali conversando, e ele assim, bora, tem que voltar. E as vacas, bora, tem que voltar. E ele disse assim, mas está tão bom. Para que voltar? Para que voltar? O lance de você viver na solitude é que você fica tão acostumado com ela, irmãos, que, meu irmão, para você se reabilitar socialmente, sabe, para você se socializar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Para você voltar a ser um matrixiano assim, vai ficar complicado, você não se sente mais. Você está ali no meio daquela festinha corporativa, você ali boiando. Aí entra aquilo que o Beto falou, né? Você fica no meio das pessoas e sozinho. No meio das pessoas e sozinho. Porque você está pensando nos bois, nas vacas. Está pensando nos gatos, como é o meu caso. Né? Nos passarinhos. Amanhã vou estar com os passarinhos. Ih, já tem até o nome. Joãozinho, Pedrinho, Rosaildo. São os passarinhos que ficam comigo lá toda manhã. Se você pedir para mandar um áudio para você, amanhã pela manhã, você escuta o Rosaildo, Joãozinho, Zezinho, tudinho lá cantando perto de mim. É uma festa. É um fafalhar das folhas e um enxame de passarinho, aquela coisa toda mais linda do mundo. E tem que falar que eu conheci uns gatos novos agora. Vou tirar uma foto para vocês. Tem a cianês. É uma gata, né? Ela é da raça cianês e eu botei o nome dela de cianês. Quando eu chego, eu disse, e aí, cianês? Cianês? Ela olha para mim assim, aquele olhar tão lindo, gente. Não, se eu for falar aqui da minha galera, que eu passo o Natal e o Ano Novo, vocês vão sorrir. Você fica, pai, esse aí piorou, viu? Vamos. Aí o Beto tem que falar, vamos realmente rezar pelo nosso mentor, que agora o negócio piorou de vez. Agora vai ter que misturar gardenal com ketchupina agora. Porque é lindo isso. É lindo. E aí o cara voltou, sendo trazido pelos gados, né? Pelos bois e as vacas. Quando eles estão chegando, o mestre de longe vê. 1000 gados, né? 1000 cabeças de boi chegando. E ele olha assim, e aí os discípulos saem correndo assim, Senhor, mestre, sansei, o fulaninho voltou. Eu tenho até o nome dele, depois eu vou dizer o nome dele para vocês, eu me esqueci o nome dele agora. O fulaninho voltou. E aí quando ele volta, o cara todo barbudo, gente, a barba dele, diz que o pelo da barba dele, e olha, interessante, quem conta essa história é o mestre Osho, viu? Quem conta essa história é o mestre Osho. Diz que a barba dele parecia, sabe o quê? A barba e o cabelo dele parecia pelo de lã de ovelha.
Eu me arrepio todo falando isso, gente. Porque me lembra aquela passagem de Apocalipse, quando João viu, diz que ele viu Jesus glorificado, diz que o cabelo dele era branco como a neve, né? Era lã, com a lã, branco. Imagine, o cabelo branco e os olhos como fogo. Então diz que quando esse rapaz veio, ele veio com a barba e parecia lã, pelo de ovelha. Pelo de ovelha. Um homem que era como se fosse assim uma mistura, né? Assim, uma coisa assim meio alado, né? Uma coisa meio sagitária, né? Uma coisa meio homem, meio animal, né? Meio assim, na animal da natureza, esses animais, tipo o gado. E ele vem vindo ali e tal, e quando ele está chegando, sabe o que acontece? Todo o templo, toda a escola lá do mestre se prostra para ele. E ele diz assim, vocês contaram mil cabeças de gados, mas vocês erraram, não é 1000, é 1001. Porque agora ele também é um gado. Ele é um gado também. E quando ele veio, quando ele chegou, que ele olhou no mestre, ele teve que levantar o rosto do mestre, porque o mestre se prostrou para ele. E o mestre disse assim, eu não sou digno de olhar nos seus olhos. Você agora é que é o mestre aqui. E ele começou a querer chorar. Ele ficou como uma criança. Ele ficou como aqueles justos que vão dizer naquele dia assim, quando, Senhor? Quando que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando, Senhor? Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, quando? E ele vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Quando ficaram conversando com o útrade, conversando com a vaca, com o boi, com o carneiro, com o Joãozinho, Pedrinho, Rosailton, vocês estavam comigo. Olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. Gente, vamos contemplar o belo da vida. O belo da vida não está em sempre dizer que está esbanjando, ostentando dinheiro, sabe, ter uma poupança gorda. O belo e ser avarento, que não vai adiantar nada também. O belo da vida está em algo que está conectado com a própria vida, até porque dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra vida. Eu conheço um cara que ele tem dinheiro, grande empresário, 7 empresas aí, e bem sucedido. E ele tá cegando. E é interessante que com todo o dinheiro que ele tem, recorrendo a todos os recursos da medicina, ele está cegando. Ele está cegando. Ele já está na situação tão assim que ele nem está mais dirigindo o carro. E tem grana o cara. Tem grana. Às vezes você diz, o que a gente precisa de dinheiro, porque o dinheiro compra tudo. O dinheiro compra falsos amigos. O dinheiro compra os irmãos. O dinheiro compra isso. Dinheiro compra isso. Agora, meu irmão, agora a vida, a conexão com a vida é outra coisa. A harmonia com a vida. E às vezes as pessoas que têm tanta grana, eles não conseguem falar como um passarinho. E quando fala, tem que comprar uma gaiola, né? Tem que comprar uma gaiola para prender o coitado do passarinho. Para domesticar as asas do passarinho. Não, eu não quero ninguém engaiolado perto de mim para cantar para mim. Não quero. Não quero. É tanto por isso que eu sempre falo, aqui essa live, esse momento nosso aqui é um momento de liberdade. Momento de liberdade. Semana passada eu não fiz live. Eu não fiz live. E não fiquei com dor na consciência por isso, não. Porque isso aqui, eu não estou preso a isso aqui. Nós não estamos presos aqui. Nem eu sou obrigado a estar aqui, nem você é obrigado a estar aqui. Ninguém é. Eu acho que nós estamos aqui porque quer. Até a nossa irmã Eliégia está aqui porque quer estar. Mas ninguém é obrigado a estar aqui. Não fico falando assim, olha, se vocês não for para minha live, vocês vão queimar no fogo do inferno. Não tem isso. Não é isso. Tá aí porque quer estar. Eu acho que alguma coisa, né? Não, porque até os fariseus, quando estavam com Jesus, tinham algum motivo para eles estarem com Jesus. Tinha uma intenção ali para estar com Jesus. Então tem alguma coisa para você estar aqui. Tem alguma coisa que nem tudo eu sei, porque tem coisa que é mistério, eu não sei. E eu também não quero ficar aqui tentando levantar uma definição sobre o que é, porque tem coisa que não fica clara para mim. Todavia, eu sigo a jornada. Eu sigo harmonizado com essa vida maravilhosa. Isso é que é tremendo. Aproveitando enquanto dá, né, gente? Aproveitando esse tempo, aproveitando enquanto dá nesse corpo aqui. Nesse corpo.
nesse corpo passageiro, nesse corpo que está sofrendo as suas transformações, as suas metamorfoses, nesse corpo que é tão assim, é motivo de impressionar os olhos daqueles que olham, nesse corpo que às vezes é criticado por muitos, é idolatrado por outros, venerado por outros, e assim vai. Todavia, não me reduzo a ele. Eu não sou isso aqui que você está vendo, só esse corpo. Não, é por isso que quando a pessoa vê uma fotografia minha, ela me julga de um jeito. Quando ela entra numa sincronia, aí ela vai vendo o ser que está aqui. O ser que está aqui. E aí, como a pessoa, ela não está, nem ela mesma se conhece, não se interiorizou, não está fluindo no ser, então ela se perde todinha. Toda vez que a pessoa ela é superficial, ela encontra uma pessoa profunda, uma pessoa que carrega a vastidão dentro de si, a pessoa que ela não tem vastidão, a pessoa que ela é superficial, ela se perde toda, se embanana toda, se embaralha toda, aí fica levantando argumentos para desculpar a inconsciência que ela vive, o estado de inconsciência que ela vive. O estado de sonambulismo, né, que ela vive. Fazer o quê? O que a gente pode fazer? Eu vou falar o que Jesus disse no Evangelho, né, de João 3. É necessário nascer de novo. Faz-se necessário nascer de novo. Né? Quando a pessoa ela não nasce de novo, ela não entende. Isso aqui que eu estou falando para ela é inglês. Talvez ela entenda inglês. É mais fácil entender inglês do que entender isso aqui. Agora, quando a pessoa está nessa sincronia com o Espírito, ela entende. Eu estou falando agora bem aqui. Eu estou falando aqui para vocês. Vocês é plural. Mas se tiver aqui uma pessoa que ela não entende isso, ela pensa assim, tudo que ele está falando é para mim. Tudo é como se tivesse só eu e a pessoa aqui na live. Né? A pessoa ela não consegue ter sabedoria para entender que isso aqui é uma mensagem que vai ser gravada, que outras pessoas irão ouvir também. Mas ela pensa que o mundo gira na órbita dela, que tudo é para ela. Então, se eu falo uma coisa boa, ele me elogiou. Se eu falo uma crítica, ele me criticou. Por quê? Porque a pessoa ela não nasceu de novo. Ela não entendeu, ela não entende as coisas do Espírito. Para ela, aquilo, o que eu falo parece loucura. E tudo ela leva para o campo pessoal. Ih, irmão, quando a pessoa vem para mim com um argumento assim, ei, você me ofendeu. Eu falo assim, filho, vai lá para o final da fila, porque a fila tá grande aqui, de pessoas que falam isso para mim. Ih, você me ofendeu. Vai lá para o final da fila. Porque eu não estou com muita paz. Eu já fui. Antes eu perdi noite de sono, ficava sem comer, triste, porque às vezes eu desagradava uma pessoa. E eu não queria desagradar. Eu queria, na verdade, agradar mais as pessoas do que Jesus. Porque você sabe que nem Jesus agradou todo mundo, mas eu queria. Eu queria ser melhor do que Jesus. Eu queria que as pessoas amassem mais a mim do que amaram Jesus. Olha só a pretensão aqui da pessoa egóica, né? Eu queria assim, eu disse, não, eu quero ser muito mais amado do que Jesus foi amado, né? Eu quero ser muito mais amado. Só que eu fui percebendo que não funciona assim. Então tem uns que se encantam quando falam comigo e botam lá na lua. Mas tem outros que começam a me botar lá nas profundezas do abismo. Dizendo assim, você foi muito duro comigo. Você falou uma coisa, e às vezes a pessoa fala que eu falei uma coisa, eu olho assim, eu disse assim, vem cá, eu falei isso com você mesmo. Aí, não foi não, não é porque eu não estava nem pensando nisso. Não estava nem pensando, eu estou aqui pensando em outras coisas, e a pessoa fica ali pensando que o que eu falo gira na órbita dela ali, não é para você não. Às vezes eu postei um negócio nos meus stories, né? Aí uma pessoa foi lá, visualizou e me procurou e disse assim, você falou aquilo ali pra mim, não sei o que, mas lá eu fiquei assim, como é que é? Você falou aquilo pra mim, eu disse, irmão, meus stories não é... Meus stories aqui no Instagram não é de jogar indireta em ninguém, não. Meus stories é minha história, são cenas da minha história, são partes da minha história. Até as músicas que eu coloco ali são músicas que fazem parte da minha história. Desde a minha infância, sabe, da minha playlist, assim, da minha jornada. Então, se você não for um pouquinho sensível espiritual, você não vai entender nada. Aí pensar assim, não sei o quê. Não, já passei dessa fase de ficar usando alguma coisa, um meio para poder jogar uma indireta na pessoa. Não. Se eu quiser falar uma coisa para alguns de vocês, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar o contato de você. Vou lá, vou te chamar e vou escrever assim, vem cá, a gente pode conversar? Como é que é? Uma ligação, um áudio, chamada de vídeo, pode ser.
Aí a pessoa, não tá com tempo agora, não marca, pode ser hoje à noite, hora tal, pode ser, tá combinado, então lá a gente conversa, pronto. Perder meu tempo não, irmão, agora o que eu posto aqui, às vezes a pessoa olha o que eu posto, fica ali, isso aqui foi pra mim, isso aqui foi, e aí a pessoa fica ali viajando, deduzindo, né, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, para com isso, sai disso, vem pro Espírito, pelo amor de Deus, vem pro Espírito, e quando eu chamo vir pro Espírito, eu não estou falando de perfeição, pelo contrário, vem pra simplicidade, vem pra simplicidade. Ser de Cristo é simplicidade. Ser da espiritualidade que eu falo é simplicidade. O homem espiritual discerne tudo, mas ele não é discernido, a não ser que seja por outro espiritual. E os homens espirituais, os seres espirituais, eles têm comunhão. Eles têm, na verdade, eles vivem em unidade, né? Eles vivem em unidade. Então, um testifica no outro. É muito lindo. Agora, essas conexões de unidade não são fáceis de se encontrar. Não é em qualquer esquina que você vai encontrar. Mas também pode ser. Não é que não pode ser numa esquina, né? Mas não é assim. Quando eu falo não é em qualquer esquina é porque não é fácil, porque são conexões raras. São conexões que estão na esfera da raridade. Lembra daquela canção lá, né? Raridade, do Anderson Freire? Pois é, a raridade. Mas quando essa raridade acontece, quando você encontra, oh meu irmão, diga aleluia e glória a Deus. É tão bom encontrar alguém que tem um feedback com você espiritual. Feedback espiritual, não feedback corporativo. Feedback espiritual. É tão bom. É tão bom porque você não tem que ficar se explicando para a pessoa. Você não se explica. Toda vez que a gente se explica, não adianta você querer explicar uma coisa espiritual para uma pessoa que está querendo entender mentalmente. Não dá. Não encaixa, né? Porque coração e mente não dá. Não dá, não vai dar certo. Não dá. Coisas do coração, elas não são explicativas. Coisas do coração, elas são expressivas e sentidas. Quando a gente tem uma comunhão de coração, às vezes as pessoas falam comigo, agora está na moda. Eu pensando que isso era coisa... Eu pensei que isso era coisa que você tinha inventado, né? Mas depois eu vi que não é, né? Porque muitos que falam comigo falam a mesma coisa que vocês falam, que é beijo no coração, né? Beijo no coração, beijo no coração. Aí eu pensava assim, poxa, beijo no coração, parece coisa da vovó, né? Beijo no coração, da mamãe. Beijo no coração, meu filho. Sempre que uma pessoa me diz assim, beijo no coração, eu penso, ela tá me chamando de guri, né? Beijo no coração é coisa de vovó, mamãe. Mas aí eu fui vendo que isso aí acontece nas melhores famílias hoje. Todo mundo tá falando agora assim, beijo no coração, beijo no coração. Meu Deus, como é que o pessoal vive uma linguagem processada, né? Beijo no coração. Um dia uma mulher pediu uma oração para mim, assim, eu tô triste, porque eu tava afim de um jovem acolado, um varão, e ele me desprezou, ele não me quer, irmão. Eu tô orando por ele, jejuei, ele não me quer. Eu disse assim, você nunca falou com ele? Não, já falei com ele pelo telefone e tal. E aí, como é que foi lá? Não jogou os papos e tal, aquela coisa assim. Não, irmão, eu falei com ele, mas ele parecia que me queria, me deu assim uma impressão que me queria, me deu esperança, eu fui cheio de esperança com ele. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, pergunta a ela como é que ela terminou a conversa com ele. Aí, irmã, quando vocês terminaram a conversa, como é que foi? Eu disse, mas o que tem a ver, como é que terminou a conversa? Não, irmão, é porque eu tenho uma coisa que me pedindo para lhe perguntar isso, eu acho que é o Espírito Santo que está me pedindo. Como é que terminou a conversa? Você deu boa noite para ele, disse, fica com Deus, até a próxima, depois, amanhã a gente se fala. Aí ela disse assim, não, a última palavra que eu disse para ele quando terminou no telefone à noite foi assim, beijo no coração. Aí eu... Qual foi a última palavra? Um beijo no coração. Aí depois quer saber por que o varão foi embora, meu irmão. Aí ela me mostrou a foto do varão, rapaz, lindo. Jovem, bem jovem, para estar na casa dos 20. Né? Aí eu fiquei, mas beijo no coração. Pô, meu irmão. Aí ela falou assim, mas o que é que tem? Todo mundo fala assim. Esse é o problema. Esse é o problema. Todo mundo fala assim. Mas, meu irmão, se você quer falar beijo no coração para um camarada que você tá afim dele, fala não. Bota beijo em outro lugar. Beijo no sovaco, né? Beijo nas axilas. Mas não no coração. Porque parece coisa da mamãe Dindinha. Não faz isso não. Eu sei que todo mundo tá falando agora beijo no coração. Um dia a mulher disse assim pra mim, olha, não sei o que, eu quero sair com você, conversar, não sei o que. Aí depois a mãe se fala, beijo no coração. E eu disse, essa daí tá muito inconsciente, viu, meu amigo?
Não dá. Eu disse assim, não sei, será que ela tá querendo fazer? Acho que ela quer fazer um bolo de fubá pra mim, só pode. Porque já que minha mãe não faz, mas tá longe, né? Então, fazer um bolinho de fubá, beijo no coração, meu irmão, só me lembra a minha dindinha. Só me lembra a minha dindinha. Não faz isso não, por mais que esteja na moda falar assim, não faz isso não. Você tá querendo varão? Fala com ele, um beijo na boca mesmo. Esse infeliz, fala logo assim, beijo na boca, rapaz, seja ousada. Por isso, às vezes eu falo para a pessoa assim, vem ser espiritual, a pessoa pensa que quando eu chamo para ser espiritual, é para ficar dizendo beijo no coração. Vai com essa conversa de beijo no coração. Ser espiritual não é isso não, ser espiritual é ser voraz. Ser espiritual é ser intrépido, é ser atrevido, é entender, meu irmão, que os dias estão passando nesse corpo aqui, o tempo passa, o tempo não perdoa ninguém. Se olha no espelho amanhã, você vê que você vai estar mais velho do que hoje. Então aproveita o dia que se chama hoje. Se uma porta se abrir e você sentir o teu coração vibrar, entra nessa porta, entra de cara mesmo, entra com tudo. Entra nesse negócio. Ah, mas eu tô com medo de dar errado. Ah, meu irmão, sai dessa. Sai desse caminho do fruto do que vai dar certo, do que vai dar errado. Não se trata de vai dar certo ou vai dar errado. A vida é uma aventura. Mas se você vive nessa jornada, vibrando o coração, você será bem-aventurada, será bem-aventurado. Não temas. Não temas. Se eu começasse a pensar dessa forma, eu não estaria nem aqui hoje. Né? Vamos nessa jornada, viva intensamente. Viva aquilo que faz teu coração vibrar. Faz isso, é tremendo. Eu achei tremendo, né? Eu achei muito bacana quando o Beto, ele decidiu, ele falou assim, poxa, eu quero andar de um balão, eu quero dar uma volta no balão. E ele foi e conseguiu, realizou lá a vontade, aquela coisa, não que era um sonho andar de balão, não era isso, mas é porque eu percebi que aquilo fazia o coração dele vibrar. E ele foi lá, enfrentou a jornada. Pô, meu, é que nem eu tenho vontade de pular de paraquedas. Tenho uma vontade de ir aqui, perto daqui de casa tem. Então, em breve, eu vou estar aí pulando de paraquedas aí, se Deus quiser, se Deus me permitir, né? Vou estar pulando de paraquedas. Eu tenho uma coisa que eu tenho medo, mas eu tenho vontade. Né? Então, meu irmão, vai lá e faz. O Beto uma vez falou assim, eu vou em Fortaleza. Eu vou aí, eu quero te ver, vou e tal. Pô, o cara falou e fez, meu irmão. O que tem gente que só fala, mas não faz nada. Fala, promete em pé e não sustenta sentado. Esses assim, meu irmão, é que nem aquele trabalhador da vinha, né, que disse assim, vai pra vinha, eu vou pra vinha, mas nem foi pra vinha, só disse, nem todo aquele que diz faz. O Beto pegou e disse assim, eu vou, e vai. Às vezes você fala assim, mas o Beto foi porque ele estava com condições monetárias para ir. Não é só isso. E nem disso que eu estou falando, porque ele tinha um dinheiro para pagar a passagem para vir. Mas o que eu achei tremendo foi, na verdade, e é isso que eu quero aqui colocar em pauta, eu quero evidenciar, sabe o que é? É a ousadia. O que eu quero destacar aqui foi aquela como é que eu vou chamar isso, gente? Gente, é uma coisa pura. Hoje eu chamo isso de inocência. É aquela coisa pura. O que tem de gente que já falou assim pra mim, que vem aqui em Fortaleza, mas são promessas maliciosas, sabe? Promessas maliciosas. Outros falam assim, vem cá, se eu for, tu vai me pegar no aeroporto. Umas coisas assim, são. O Beto veio pra Fortaleza, foi embora debaixo de chuva na madrugada, o voo dele na madrugada. Foi sozinho. Ninguém foi deixar ele no aeroporto, irmãos. Ninguém foi deixar ele no aeroporto. Eu até orei, porque nesse dia eu estava com minha garganta inflamada, gripado, porque estava um monte de gente gripado aqui, estava muita gente gripado. E aí eu orei e disse assim, meu Deus, guarda o coração do Beto para que os demônios não atormente ele ao ponto dele ficar decepcionado, né, com essa viagem, frustrado. Porque ele voltou sozinho, ninguém foi se despedir dele lá. Ai, meu Deus, guarda o coração do teu servo, pelo amor de Deus. Porque tem outros que eu sei que se escandalizariam na hora. Então, o que eu estou falando daqui, eu quero evidenciar, colocar em pauta, foi a disponibilidade dele. Foi a pureza dele, a pureza em vida. Tem gente que não sabe viajar com o coração puro, não, gente. Tem gente que não sabe viver, não sabe fazer nada, não sabe namorar, não sabe servir a Deus, não sabe fazer nada com o coração puro, não sabe estar comigo, não sabe estar na live aqui com o coração puro. Sempre a pessoa está ali murmurando e falando assim, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Onde é que isso vai dar?
O que é que esse doido tá falando? Não, pessoas assim não dá para andar nem comigo. E olha, eu vou falar aqui, pelo menos a minha experiência que eu tenho até aqui com o Todo-Poderoso, eu acho que nem com Deus vai ser complicado você andar. Porque não dá, é complicado. Complicado, a pessoa que vive murmurando, vive aquela coisa. Mas o que eu gosto é quando a pessoa tem aquela predisposição pura, sabe? Dizer assim, eu vou aí, viu, e tal. Não se preocupe não, vou dar um jeito aqui e tal. Quer dizer, a pessoa, poxa, eu vou aí, vou em amor. Tô aqui, beleza, eu tô aqui em amor, né? O que ficou destacado aqui não foi passagem, não foi dinheiro, não foi nada disso, não foi ostentação, não foi turismo, né? Essas coisas que as pessoas fazem quando viajam, né? Não foi isso. Eu sou um turista, eu vou aqui que eu quero desfrutar das praias do Nordeste. Paciência, meu. Esse tempo aí já era, paciência. Paciência, não, eu vim aqui, a gente pode ficar aqui no banquinho mesmo, aqui no cantinho, eu viajei, eu tô aqui, mas é uma questão de amor, é uma questão de conexão, de ser para ser. Ser humano, gente, é ser humano, ser para ser. Isso aí vale a pena ser registrado no livro dos feitos memoráveis. Aleluia. Guarda essa palavra, viu? Isso aí vale a pena ser registrado no livro dos feitos memoráveis. Aleluia. Faço até biquinho para falar. Livro dos feitos memoráveis. E o Beto tá aí, tá nesse livro. Pelo menos nesse da minha vida. Eu tenho um livro dos feitos memoráveis. O Beto tá nele, né? Livro dos feitos memoráveis. A Sueli também. Sueli também está nesse livro dos feitos memoráveis, né? O Beto ainda veio, ainda chamou uma pessoa para vir, ainda fez ali um feedback, ali uma ponte, né? De conexão, de ajuda, de estímulo, de motivação fraternal, porque essa motivação eu chamo de motivação fraternal, né? Motivação que hoje é tão raro. A gente não vê mais pessoas, principalmente esse povo que diz que é cristão, fazendo motivação fraternal. É só destruindo, é só botando um contra o outro. Então a pessoa fez a motivação fraternal, ali animou a coisa, bora, o outro tá meio assim desanimado, colocou ali um pouco de calor humano na conversa, bora, aqueceu ali a fé do outro, bora. Aí o outro, bora, vamos lá. E pronto, foi dando certo. A coisa foi fluindo, depois foram para outros lugares, a coisa vai fluindo, né? Quando a gente vai com essa pegada de ser conexão, de fazer, né, harmonia, de fluir em amor, né? Eu vejo pessoas que viajam por aí e eles ficam ali ostentando, né? Ostentando quanto gastaram na viagem, falando que conheceram lugar tal, aí mostrar aquelas fotos, olha como eu sou um viajante, como eu sou um turista, né? Aquela coisa toda. E no caso aqui a viagem não foi para isso, não foi para ficar evidenciando locais, mas a viagem foi na verdade uma viagem de conexão com irmãos, né? O local aí é consequência, né? As paisagens turísticas, isso aí é secundário para nós, isso é secundário, isso vem como acréscimo, né? Como bônus, né? A bonificação aí dá. Mas o principal é, como diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É isso aí, meus amados, esse é o Sábado Sincero. Vou findar por aqui, uma ótima noite para vocês aí, né? Um bom descanso aí para vocês nesse sábado, né? Quem falar comigo amanhã é domingo, né? Domingo já amanheço num texto e contexto, né? Então, quem fala comigo por áudio, por ligação, vai ter que ouvir o Osaílton, Zezinho, Pedrinho, Joãozinho cantando, né? Os passarinhos que ficam comigo de manhã, né? E eu amo isso, eu amo ficar ali, às vezes, sabe, tomo um cafezinho ali, ao som ali do Osaílton, Zezinho, Joãozinho, Josézinho. É tão bom, é tão lindo. E os livros, né? E os estudos. Eu estou lendo um livro, que eu vou dizer para você. Você não pode, você que quer se aprofundar nos mistérios, né, do beneplácito, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro, né? Você que quer se aprofundar nos mistérios. O nome do livro é O Conhecimento do Santo. É o nome do livro. Na verdade é o conhecimento de Deus, né? Mas dependendo da capa, né, da editora, né, o nome do livro lá vai estar O Conhecimento do Santo. Meu irmão, esse livro
tá mexendo comigo. Depois eu não sei se amanhã no texto de contexto eu vou falar algumas coisas sobre esse livro, porque é muito forte o negócio lá, é muito conhecimento, né? Pois é. Eles estão bem alimentados, esses passarinhos lá, estão bem alimentados mesmo. Estão tão alimentados que eles gostam de ficar no coral lá, cantando lá, né? É uma graça. Mas é isso aí, gente. Boa noite aí para vocês. Namastê. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na bênção, na paz de Cristo. E vamos nós de jornada em nome desse amor maior, em nome dessa força, dessa energia que está nos guiando, sustentando enquanto seguimos a jornada. Gratidão.